2 Timóteo, capítulo 2, verso 1. Versículo 3 a seguir, vamos pular com o versículo para encerrar. Já encontraram, irmãos? Versículo de número 3, capítulo 2, 2 Timóteo. Paulo dizendo a Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça nos negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita e não é coroado, esse tal militar não militou legitimamente. Pode bater palmas para Jesus, irmão? Há quem diga que Paulo era militar. Eu estudei pouco sobre Paulo, mas a colocação dele, irmão, é muito importante para nós entendermos. Quando nós somos chamados de soldados de Cristo, quer dizer, estamos numa corporação, estamos unidos a uma determinado regulamento, a qual tem um cabeça, tem um capitão. Quem já serviu no tempo, quem foi militar, sabe o que eu vou dizer. Existe uma coisa muito importante no meio militar, é a disciplina. A disciplina no meio militar, irmãos, é bem rígida, é bem séria. Desde o corte de cabelo, desde as vestes, desde o calçado, tudo tem que estar de acordo com aquilo que se lê nos regulamentos da corporação. Quando o Senhor nos chamou de soldado, Ele está dizendo que nós também somos diferentes. Aliás, Paulo escrevendo aos irmãos de Éfeso, capítulo 6, você conhece o texto, versículo 10 a seguir, Paulo fala para tomar todas a armadura de Deus. Aí ele vai citando quais são as armaduras: calçar os pés da preparação do Evangelho da Paz, colocar na cabeça o capacete da salvação. Todos esses objetos aqui citados, esses itens, eles são necessários para um soldado comparecer diante do quartel. É necessário para o soldado a serviço, porque se ele for fazer qualquer tipo de trabalho e não estiver com as vestes do jeito que deve ser, ele acaba sendo desrespeitado e até punido pelo seu comandante. Uma certa vez, no interior do estado, aqui no estado do Paraná, o cidadão, ele era da polícia e ele estava investigando o caso de um cidadão, um camarada, que estava enrustido, uma gangue, assalto e, sabe, esse pessoal da pesada mesmo. E ele foi destacado para uma cidade do interior do estado para acompanhar, para descobrir todos os dados e, posteriormente, efetuar a prisão do cidadão. E ele se misturou com o pessoal lá. Eles têm que infiltrar, se misturar para poder fazer. Só que ele estava desarmado. Ele conseguiu descobrir, achar o cidadão e ele deu voz de prisão ao cidadão, desarmado, com o dedo. O cidadão arrancou da arma e deu um tiro bem no meio da cabeça dele. Ele era irmão de um amigo meu que trabalhava na empresa. E aquilo foi caso de grande repercussão, porque você vai fazer voz de prisão para o bandido, apontando o dedo, vai precisar morrer. Amados e queridos irmãos, hoje, na atual gestão que estamos vivendo, eu não gosto de falar, mas não tem como esconder essa verdade, as autoridades eclesiásticas, elas amedrontam as pessoas quando se trata de militares. Ensinam nossos filhos, nossos netos a ter medo de polícia. A polícia representa para eles uma ameaça, porque infelizmente é isso que eles fazem, né? Quando a mãe diz ao filho: cuidado, a polícia vai te pegar. Faz aquela imagem tão distorcida do policial, enquanto o policial ele é um funcionário público pago para defender a sociedade, para defender as pessoas.
eles estão no trânsito, eles estão nas casernas, eles estão no ar, estão no mar, aonde eles estiverem, estão ali para proteger o cidadão de bem e para efetuar. A Bíblia diz que eles não trazem a espada de balde, eles são armados para executar aquilo que é necessário. Contei para os irmãos uma certa feita que estava indo para Almirante Tamandaré, e no caminho tinha acontecido um acidente. Eu fui o primeiro que cheguei, sinalizei, encostei o carro bem longe. Aí chegou uma viatura da polícia, aquele polícia militar, aquele policial militar. O cidadão, ele não era muito alto, ele era baixinho, assim, mais baixo que eu, mas tudo armado. Já chegou com a arma na mão, chegou com a arma em punho. Tinha morrido 2 pessoas, tinha mais gente, tinha 6 pessoas no carro. Tinha morrido 2, uma pessoa estava ferida e mais 3 estavam machucados, estavam por ali, um deles não estava tão machucado. E ele chegou com a arma, apontando a arma para todo mundo, mandando todo mundo se retirar. Eu pensei que certo bandido, esses defuntos devem ser muito perigosos, porque o policial com a arma apontando para os mortos ali. E eu fiquei olhando, daqui a pouco chegou uma outra viatura da Polícia Rodoviária Estadual. Sabe aqueles que tem o quepinho vermelho? Naquela época eles usavam o quepinho vermelho, os policiais rodoviária estadual. Encontraram lá o carro, colocaram os cones, vieram sinalizando, colocaram aquela fita para manter seguro o local ali do acidente. Não falou com ninguém, não puxou arma para ninguém. Daqui a pouco chegou o bombeiro. Chegou o corpo de bombeiro, uma viatura do corpo de bombeiro. O pessoal chegaram, encostaram a viatura, vieram. Era um lugar bastante difícil o acesso ali. Acho que até mostrei para onde eu vi, já passei por ali, bem naquela curva de chegar na linha do trem, ali de Almirante Tamandaré, indo pelo contorno. Aquele tempo não tinha, só tinha um asfalto ruim e rolava muita pedra, brita, muitas pedras rolavam ali. Então ali você tinha que passar, fazer aquela curva devagarzinho, porque era perigoso, que o cidadão se perdeu, bateu numa árvore e aconteceu o acidente. Chegou então o pessoal do corpo de bombeiro, encostaram a viatura lá, vieram, fizeram uma corrente humana, um segurando uma árvore aqui, o outro segurando o braço, tem aquela corrente de cinco homens, e desceram até o precipício. Desceram uma maca, colocaram o cidadão e fizeram todo aquele sacrifício, tiraram o cidadão que estava machucado e o morto, mais tarde tiraram o morto. Aí veio na minha mente esta mensagem aqui no meu coração. Ali tinha 4 repartições da mesma, todos eles militares, mas cada um deles tinha uma função diferente. Cada um deles fazia o papel que lhe cabia. Aleluia! Não vou ignorar porque o cidadão chegou com uma arma na mão, porque é o serviço dele. Imagina quantos casos acontecem de acidente, chega lá o cidadão é um fugitivo, acaba matando o policial. Já ouvimos casos assim. O serviço dele é proteger ali os corpos de bombeiro, irmãos. O negócio dele era salvar as vidas. Aleluia! Que tinha que ser feito pelos outros policiais. Colocaram a limitação para as pessoas não se aproximar, demarcaram o lugar, colocaram em segurança. Agora eles chegaram só para fazer o serviço, tirar os feridos, os mortos, e conduzir os mortos para o seu lugar certo e os machucados, feridos, para o lugar certo. E eu entendi, meus amados irmãos, que nessa corporação chamada Evangelho, cada um de nós temos uma função. E toda a nossa função na obra de Deus, ela é perseguida. Paulo escrevendo aos irmãos lá, que eu disse para os Éfesos, ele disse: olha, quando vocês fazerem tudo, tomar a armadura de Deus, colocar capacete de salvação, colocar todas essas vestiduras, ter a espada do Espírito Santo em suas mãos, vocês fiquem firmes, porque vocês não têm que lutar contra a carne e contra o sangue, mas contra a cilada, estatuto, estátua, a cilada maligna e perversa de Satanás, a cilada do diabo para tirar você, para atingir você, sabe aonde? Nos lugares celestiais. Qualquer ocupação que você tem na igreja, o louvor é bastante perseguido. Eu sei porque eu gosto muito do louvor.
Meus filhos sempre foram envolvidos nos louvores e eles têm sido perseguidos. Louvor. Todo mundo diz, né, que Satanás era o maestro, era ele que orquestrava os céus, os louvores dos céus. Aí quando Deus deu aos homens o dom para louvar, ele fica revoltado, porque ele não pode mais fazer isso, mas ele era instrumentista. Você já ouviu falar disso, né? Seria isso uma das razões que ele fica irado contra aqueles que cantam, aqueles que louvam. Mas aqueles que pregam também não ficam impunes. Aqueles que oram, irmão, também não ficam livres das tentações. Aqueles que vêm limpar a igreja, varrer a igreja, também não está livre dos ataques do inimigo. Você que vem, senta ali, enfia a mão no bolso e ajuda a obra de Deus com a tua oferta, com o teu dízimo, você também não está escape. O inimigo vai em teus encalços, vai atrás de você, querendo te atingir, querendo te atacar também. Porque você faz parte de um exército, cujo capitão é o Senhor Jesus. Ele está aqui em nosso meio para nos orientar, para nos ensinar qual caminho, onde devemos seguir, o que devemos fazer. É Ele que nos orienta. Aleluia! E nessa guerra, meus amados irmãos, disse o Senhor para Josué: vocês não vão ter de lutar. Glória a Deus! Aleluia! Quem é o Senhor? Tu é do inimigo ou é o nosso companheiro? O Senhor disse: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Tira a sandália do teu pé. O lugar que você está é terra santa. Santo Deus! Josué, um soldado fortemente armado. Josué quis puxar a espada, disse: pode ficar tranquilo, tira a sandália dos pés. Este lugar é santo. Esta batalha não é você que vai determinar, é o Senhor que vai fazer a obra. Você vai reunir os sacerdotes, colocar na boca deles uma corneta de chifre de carneiro. Eles vão tocar essa corneta 7 dias, e no último dia vão dar 7 voltas, e as muralhas vão ruir, as muralhas vão cair por terra. Oh, meus irmãos, vale a pena fazer parte desse exército que sempre nos orienta bem antes que aconteça qualquer coisa. Ele usa a sua igreja através do louvor, através da mensagem, através da revelação, dizendo: filha, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Filho, cuidado com aquilo que você fala. Filho, cuidado com aquela pessoa que está lá no trabalho, onde você trabalha, está perseguindo você, está tentando derrubar. Se o cristão estiver atento, irmãos, à voz de Deus, atento à voz do Senhor, Deus não deixa ele cair na passarinheiro. Deus não vai permitir. O Salmo de número 124, se não for da memória, Salmo 124. Só conferir aqui, irmão, porque a gente fala de repente. Se não for ao Senhor que esteja ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for ao Senhor que esteja ao nosso lado, quando os homens levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acender contra nós. Oh, meus irmãos, então as águas teriam nos transbordado sobre nós, as correntes teriam passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Mas bendito é o Senhor, que nos deu por presa sua, o laço quebrou e nós ficamos livres, como que quebra o laço do passarinheiro. As armadilhas da arapuca do inimigo é revelada através da igreja, através dos irmãos, através do versículo lido, através dos hinos cantados. Se não for o Senhor, o inimigo teria nos pegado desapercebido, mas Deus quebrou o laço, Deus rompeu os laços e nos colocou em liberdade para servir a Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, do nosso Deus. Quantas guerras, irmão, de Israel venceu sem pôr a mão no cabo da espada? O Senhor foi lá na frente. O Senhor mandou que Israel só louvasse o Senhor. Josué estava lá. A
angustiado porque os inimigos haviam vencido Israel. Estava de rosto no pó. O Senhor apareceu a Josué e disse: Josué, por que está prostrado? Levanta. Mas, Senhor, nós perdemos para os inimigos porque tem pecado no meio de nós. Irmão, quando a igreja começa a perder, quando a igreja começa a ter dificuldade para romper, é porque tem alguma coisa que não está agradando os olhos de Deus. Josué e Caleb sabiam disso. Os homens começaram a reclamar: estamos diante de gigantes, estamos diante de homens fortes. Josué e Caleb disse: se nós agradar ao Senhor, Deus pelejará por nós, Deus nos colocará em posse desta terra. Esses homens serão como pão diante de nós, eles vão ser destruídos, porque se Deus se agradar de nós, Ele vai na frente, Ele vai rompendo, Ele vai abrindo porta, Ele vai tirando todas as muralhas, Ele vai quebrando todos os laços e vai nos colocando, irmão, em liberdade para a glória de Deus. O rei mandou uma carta violenta contra Israel. A Bíblia diz que os inimigos subiam no muro e falavam em aramaico. O rei de Israel falou: não precisa falar em aramaico, nós entendemos a linguagem de vocês. Mas eles queriam que todo mundo ouvisse, porque a missão do adversário é amedrontar todo mundo. É como eu disse para os irmãos: a nossa sociedade põe medo nos filhos, põe medo nas crianças, ou quando não põe medo, põe desrespeito, faz os filhos querer mal o policial. Eu conheço sociedade inteira que não quer, eles não gostam de polícia. Você vê o policial, eles falam para os filhos que é do mal, é a pessoa do mal, e quando na verdade não é, isso não é a verdade. Quando um policial está a serviço, ele está para atender, ajudar as pessoas de bem. Mas quando o adversário quer amedrontar, irmão, ele quer que espalhe esta fama, que a igreja não presta, que ser cristão. Eu não sei se vocês passaram por isso, mas eu sou da época que disse que ser crente ficava louco, diz que a Bíblia deixava louco. O livro da capa preta deixava louco. E outros adjetivos tão violentos que eles atribuem à igreja. Mas a igreja passou essas épocas. E hoje, graças a Deus, ela tem um pouco mais de notoriedade, é um pouco mais considerável, mas ainda passa a prova, passa a luta. A igreja passa a luta ainda. Primeiro, porque se você não adere o que se ensina nas cartilhas deles, desculpa, irmão, não vou entrar nessa área, mas se a igreja não adere, a igreja é perseguida. Bom, agora está chegando próximo aí o meu aniversário, eu sou de outubro, aí já começa a aparecer nas nossas portas pessoas, eles ficam santinhos, irmãos, eles ficam bonzinhos, parece até a orelha da santidade deles, mas é só na época para atrair as pessoas dos encalços. Depois é só perseguição, é só luta. Irmão, igreja passa a luta na terra. Não vou falar aqui porque não é o nosso objetivo. Mas, como soldado de Cristo, nós sabemos o que vamos fazer. Eu não sei qual é a função no exército que você faz parte. Existe no exército cozinheiro, existe enfermeiro, existe no exército o tocador de trombeta, o corneteiro. Você lembra disso aqui ao 3:16? Nós sempre cantamos aqui. Deus tomou por atalaia na casa de Israel para que, ao ver o inimigo, tocasse a trombeta. Porque se não tocar a trombeta, o inimigo se aproximar, o sangue dele vai custar para você. Capítulo 3, verso 16 de Ezequiel. Então, o corneteiro no exército, ele é muito perseguido. Por que razão? Porque ele é que denuncia a aproximação do inimigo. O adversário está vindo, ele toca a corneta,
Conforme o toque da corneta, ele sabe se é inimigo, se é alguém que está se aproximando pelo sonido da trombeta. Você lembra o que Paulo falou, capítulo 14, primeiro aos Coríntios? Ele disse: se a corneta não der o som bem certinho, ninguém sabe o que vai fazer. Então o corneteiro tem que saber tocar certinho. Se é hora de recolher, se é hora para avisar que está vindo o inimigo, se é hora, eles chamam o rancho, não é a hora do rancho, a hora de alimentação, a hora do silêncio, quando morre alguém tem outro tipo de toque. Eu peguei aquela tábua de corneta, irmão, outro trem difícil de tocar, porque ela não tem tecla, é só uma bocadura mesmo. Tem 20 e tantos, aliás, muito mais. No exército tem 23, parece, não sei bem certo. Toque diferenciado. E aquele trem não tem corneta, é só na boca mesmo, é no assoprado mesmo. Não é igual você pegar um pistão, você pegar um outro instrumento, mas a clarinete, aquela trombeta que eles tocam, não tem. Ela é lisa ali, o camarada tem que fazer na raça mesmo. E tem que tocar certinho, porque se tocar errado, a situação complica. O horário não dá para me continuar, mas eu ia falar um pouco mais do corneteiro. Mas eu vou falar, irmão, daquele que eles chamam de decifrador de texto. Parece que não é muito falado no exército, mas é um homem de muita responsabilidade. Quando um exército passa uma mensagem, ele pega aquela... Hoje nós falamos... deixa eu usar o termo correto, mas tudo bem, não interessa. Mas a mensagem é passada na linguagem dele, que eles usam aquelas artimanhas, aquelas pegadinhas, e o interpretador, ele ouve, ele conhece todas aquelas falsidades que existem ali, e ele dá para o seu exército a interpretação. Olha, ele está dizendo isso. Não é qualquer um que pode fazer isso. O cidadão tem que ser preparado, ele tem que conhecer todos os princípios de outros exércitos, para ele servir no exército, para dar essas coordenadas. Ele ouve a mensagem, porque quando ele manda a mensagem, manda codificado. Aí quem recebe, ele entende e tira o princípio daqueles códigos e passa. Então, porque hoje é feito tudo diferente. Mas naquela época era mandada as cartinhas, né? Era mandada as cartas, e aquelas cartas eram tudo codificadas. Até os jornais eram codificados, tudo que era feito, irmãos, com um aproveito para o exército saber do inimigo. Eles usavam números, eles usavam letra, e era tudo codificado. E quem decifrava isso, ele era o primeiro a ser destruído. Primeiro era o que estava em cima da torre, né? O vigia, o corneteiro. Segundo, aquele que interpretava texto, porque esses dois homens eram um espinho na carne dos exércitos, porque qualquer sinal eles interpretavam, decifravam e passavam então para o seu superior. Qualquer aproximação, o outro estava lá e tocava a trombeta. Então, numa invasão, num ataque, o que o inimigo queria fazer? Primeiro, atacar quem estava no posto de vigia. O Senhor disse: eu coloquei você como atalaia na casa de Israel. Aleluia! Deus falou isso para Jeremias. O Senhor nos chamou também como seu soldado, o seu exército. Não sei qual é a função que Ele colocou para nós, mas seja ela qual for, ela é de grande valia. E ela é, irmão, todavia, algo que o inimigo vai procurar destruir. Não importa. Às vezes alguém pode dizer assim: mas eu nesse exército aqui eu não faço quase nada, eu só vim para a igreja, eu só venho no culto, só ajudo com a minha oferta. Você faz parte desse soldado. Eu não sei qual é a posição que você é considerado. Há muitas pessoas, meus irmãos, que não entendem e buscam alguns tipos eu diria, de recompensa, ou que alguém olhasse e desse para ele um tipo de elogio, sei lá.
Eu estava pregando há pouco dia e Deus colocou no meu coração. Existem pessoas que só recebem a decoração daquilo que ele fez só depois de morto. Porque existe espécie de bravura que mais tarde o presidente do tal estado, do tal país, coloca lá junto com a bandeira da nação, a roupa daquele soldado e aquela medalha dizendo: aqui está a homenagem ao fulano e tal. Nem ele viu a homenagem. Eu pego isso para nós. O Senhor vai nos coroar, irmão. Ele vai nos dar a recompensa, mas muitas vezes alguém não vai ver, alguém não vai aplaudir, alguém não vai falar: fulano e tal na igreja era uma bênção, só porque aquele fulano não se destacava, estava ali na oração, no jejum, buscando o Senhor, ofertando na casa de Deus. O Senhor está dentro aqui, tem algo preparado para esse meu filho, tem algo preparado para minha filha. Quando ele tomou a capa fria, ele nem sabe, nem a família sabe. Aliás, quando as pessoas morrem, a pessoa fica bonzinho, não é verdade? As pessoas ficam uma beleza depois que morre. Ah, fulano era tão bom. Ele levou lá uns tiros, lá estava fazendo um assalto, mas era tão bom aquela pessoa, tinha um coração tão bom. Um amigo meu, certa feita, os parentes lá em São Paulo foram fazer um assalto e trocaram o tiro com aquela polícia lá de São Paulo. Não é a Rony, não, é a Rota. Trocaram o tiro e a polícia matou o irmão dele. Aí ele não pôde trabalhar, daí quando ele voltou, o senhor disse: o que aconteceu? Teu irmão? Meu irmão era tão bom, tinha 2 filhinhos, e sim, mas ele era tão bom. Mas o que aconteceu com ele então? Ele estava fazendo um assalto lá, a polícia matou ele. Deixou as crianças e choravam e descabelavam e diziam: meu Deus do céu. O senhor fica bonzinho, irmão, pode ter assaltado, pode ter roubado, que é minha família, né? Família, meu Deus do céu. Não vale, irmão, um vintém furado. Mas quando morre, ou pelo menos quando está na cadeia, a mãe fica descabelando, né? Está aqui, meu filho é tão bonzinho. Então, fica bom. Mas quem vai receber a coroa, quem vai receber a recompensa, é aqueles que partiram nesta vida servindo a Deus, por cada palavra, por cada evangelho, sofre as aflições, como um bom soldado de Cristo, não tem do que se envergonhar, que maneja a palavra. Você é militar legítimo, porque você espera uma coroa, você espera uma recompensa, não dos homens, não é ser condecorado pelos homens, mas receber a coroa do justo juiz, aquele que vai dar a cada um segundo as suas obras. Aleluia! Vale a pena trabalhar para Jesus, irmãos. Não é fácil, porque você luta contra as hostes da maldade. Qual é a outra função que você poderia fazer parte? O enfermeiro do exército, irmão, só pega boca quente, só mexe com a pessoa, só luta com pessoas feridas, machucadas, costurar a pessoa, pegar a pessoa faltando uma perna, aleluia, um braço, está ali atendendo. Os médicos do exército. Acho que vocês estão entendendo que aqui nós não estamos brincando de igrejinha. Nós somos soldados de Cristo. Aleluia! Nós fazemos parte desse exército. Se cuidamos, irmão. Eu conheci muitos amigos meus que eram policiais, aposentados. Alguns deles tiveram que passar psicólogo, perderam família, e outros conseguiram vencer a vida, né? Quando eles sentam na casa da gente, eles sentam com a costa para a parede, eles não ficam de frente com a porta, não viram as costas para a porta, eles têm medo até da sombra. Eu vou dizer, uma pessoa, ele era expedicionário ali no litoral. Tive o privilégio de batizar aquele homem, mas deu trabalho para ele se converter, porque ele tinha medo, irmão. Quando ele escutava ronco de avião na igreja, soltava, porque ele tinha vindo da guerra, aquele trauma violento da guerra. Eu disse: engraçado que nós, os cristãos, somos guerreiros do Senhor, somos soldados de Cristo, não estamos preocupados com o mundo, não estamos preocupados com essas coisas.
Mas o cidadão que veio de lá, irmão, Aleluia. ele tinha medo, ele tinha cuidado. Qualquer ruído, qualquer barulho, ele se jogava no chão, se escondia, porque ele viveu, irmãos, o trauma da guerra. Cristão vive na guerra. Tem cuidado com aquilo que fala, com aquilo que ouve. Tem cuidado, irmãos, onde ele passa. Não é ser aquela pessoa maligna, aquela pessoa perversa, né? Não é aquela pessoa maliciosa, não é isso, não se trata disso. Aquela pessoa mesquinha, qualquer coisa já está levando, como diz o ditado aí, plantando verde para colher maduro, e fica naquela, não, com medo de todo mundo. Não é isso, mas muito cuidado onde você coloca o pé. Cuidado com o tipo de pessoa que você faz amizade, porque o adversário, ele quer um ponto fraco. Sabe o que o inimigo faz? Quando ele encontra uma fraqueza, ele coloca ali um ponto de apoio. Isso aqui dá. Seja numa casa, seja dentro da igreja, seja no trabalho, tem um ponto de apoio. Ele usa por intermédio aquele ponto de apoio. É assim que os governos fazem. É assim que os estados, como as potências fazem. Coloca lá um ponto de apoio. Dali eles usam o campo, eles usam aonde eles colocam as armas deles, colocam os canhões, enfim, o campo de fiação para sair dali, para ir bombardear outro campo. Pode ser em outro país, mas se abrir o espaço para eles, entram ali e fazem ali o casulo deles. O adversário faz isso. Se achar um lugar, irmão, para ele fazer o casulo, ele entra. Aí ele começa a operar a partir daquele ponto de apoio que ele tem. Acho que vocês estão entendendo. Amém. Que Deus nos guarde, irmãos. Quando a gente descobre isso, a primeira coisa que tem que fazer é orar a Deus, pedir direção para Deus e desfazer isso enquanto é cedo, antes que nós sejamos atingidos. Antes que nós passamos, irmãos, por certo tipo de apuro, certo tipo de aperto, e aí parece que não dá para fazer muita coisa. Feche teus olhos. Senhor Deus, eu preguei a tua palavra.